Eu acho que está diretamente relacionado, e nós vamos lembrar das eleições, últimas eleições nos Estados Unidos, em que temas da política externa foram centrais. Nós, aqui no Brasil, temos o costume de dizer que política externa não ganha Dá voto, eleição, né, não dá voto, mas eu tendo a ver de forma diferente, né, tanto aqui no Brasil e nos Estados Unidos de uma maneira mais forte ainda. Então, temas da política externa, sim, aparecem na política doméstica e em processos eleitorais. Então, sim, a perda, né, de apoio, tanto, nós vimos isso até refletindo na eleição da Kamala Harris. Não que ela tenha perdido as eleições só por conta de Israel, só por conta da questão em Gaza, mas foi um ponto, sim, determinante. E também a própria questão do investimento americano nessas guerras, né? Então, o ponto econômico, né? O que os Estados Unidos estariam ganhando ao investir em Israel militarmente, lembrando que Israel hoje é o maior destino de foreign aid dos Estados Unidos, né? Não só hoje, já há décadas, né? Então, Israel é um grande destino desse, vamos dizer assim, desse dinheiro, desse capital, que é dos impostos, né? Dos contribuintes americanos. Então, o que esses contribuintes estariam ganhando com isso, né? E mais do que isso, né? Vendo a tragédia do que aconteceu na faixa de Gaza, há também um peso, né? Que é o dinheiro americano que está sendo usado para isso, né? Então, é claro, isso pesa, e também a gente não pode esquecer o caso da guerra da Ucrânia, que também pesou. Então, foram dois pontos de política externa que contribuíram, e até na campanha do Donald Trump, ele falou claramente, né, que os Estados Unidos iriam se desengajar dessas guerras, porque o foco era America First, né? Então, os Estados Unidos em primeiro lugar. Então, o interesse dos americanos em primeiro lugar, e que este não seria o interesse dos americanos. Então, que ele iria trabalhar para encerrar essas guerras, né? Até disse que acabaria com a guerra da Ucrânia em 24 horas, o que não aconteceu, mas com o objetivo de tirar o dinheiro, né, dos Estados Unidos desses conflitos. Então, sim, eu acho que tem um peso nessa queda de popularidade dentro do Partido Republicano, como a gente viu acontecer no Partido Democrata. Então, a gente viu aquelas manifestações nas universidades americanas, que eram de jovens democratas, e isso contribuiu para uma perda de espaço até da própria Câmara durante as eleições, né? Foi uma crítica muito grande que o Partido Democrata recebeu por ajudar Israel, por financiar, né? O presidente Joe Biden foi o primeiro presidente americano que visitou Israel durante o período de guerra, né? Depois Donald Trump visitou, mas o Biden foi o primeiro. Né, até dizem que não há muita diferença, né, entre democratas e republicanos no que tange a essa política em relação a Israel. E essa é uma crítica que agora tanto aconteceu no Partido Democrata quanto agora acontece no Partido Republicano. E acho também que os atos de Israel estão ganhando uma visibilidade muito maior, porque não há o ambiente de hostilidade que havia antes, você tendo o Irã praticamente neutralizado, o Hezbollah muito enfraquecido, o Hamas acabaram de entregar os reféns, que eram o principal trunfo que tinha. Então, a visibilidade, para que todas essas atrocidades, essas matérias, cada vez fica mais insustentável. Quer dizer, não se descarta que logo se vá procurar um outro inimigo e se volte ao Irã. O Irã que está muito quieto, né, inclusive num processo assim, talvez de auto-reflexão, porque, na verdade, o Khamenei, o líder supremo, está muito doente. Ele, inclusive, previu que era melhor flexibilizar o regime e, por isso, colocaram um candidato mais progressista de todos, que o Pezeshkian, que tinha posições assim, de abertura total. E hoje isso está em andamento e já se reflete em como vai ser o futuro de Irã. Inclusive, as patrulhas moralistas do hijab estão deixando as mulheres se vestirem mais normalmente. Então, o Irã está quieto, o Hezbollah está mais ou menos calmo, o Hamas nessa situação. Os Houthis não fizeram nada ultimamente. Então, para que o Assad caiu também, né? Hein? O Assad caiu também na Síria. E o Assad também, né? Então, isso tudo coloca em xeque, né? Para que isso, e força o Netanyahu a algum tipo de saída contra os radicais de dentro e contra a situação também da opinião pública de fora.